Olá pessoal, paz e bem, amém. Sejam bem-vindos, espero que estejam bem e não vamos parar de tomar as medidas preventivas contra o Covid. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre esportes, tá certo? Vocês viram que na aula passada paramos no slide 10, vamos continuar. O slide 10 fala de a prática do esporte, que precisamos ter alguns cuidados, né? Vamos dar continuidade ao esporte, né? A gente tendo uma visão do esporte como lazer e esporte participativo. O que podemos dizer com isso, né? Que é essa junção dos dois termos, lazer e esporte, dá um outro sentido, não é isso? A essa prática e até desperta muito interesse pelo fato de exigir a participação, tá ok? Então, para isso, aquela prática, aquele jogo na escola ou na rua, tem que ter umas características para ser de lazer e participativo, ou seja, sem ter a pretensão de índices, tá ok? De marcas. Aquele esporte de lazer não exige comparação atlética, tá ok? Do ser melhor ou do ser mais rápido. Não vai participar o mais lento, isso não pode existir. E por fim, sentir-se satisfeito com aquela prática, sair feliz dali. Fazer uma prática com lazer. Não quer dizer que aquela prática não tenha competição. Tem sim. Tá ok? Com esse fenômeno, estamos vendo um esporte renascendo, né, para a mudança de valores. Tá ok? Talvez mais próximo do que do Mazedier, em 79, chamava de esporte de participação. É esse nome que a gente está, esse termo que a gente está utilizando agora. Então, o que é que esse esporte de participação busca, né? Que é transformar as práticas esportivas no tempo livre no meu tempo livre essa prática em diversão, essa prática em entretenimento, participação, bem-estar e qualidade de vida. Ou seja, você sair de uma prática que não participou e desprazeroso, não vai trazer qualidade de vida para você, ok? Então, um olhar das políticas públicas. O que é que se diz um olhar diferenciado das políticas públicas? A política pública ela não só estimula o esporte para se sair um atleta na comunidade, um esporte de treinamento, mas também de lazer. E muitas vezes no de lazer saem muitos atletas, tá ok? Que aqui, o conceito diz que é um investimento do Estado no lazer, que até é lei, não é isso? Mediante o conceito de bem-estar social e qualidade de vida, uma transformação no conceito de planejamento urbano e política pública no setor. E com a ampliação dos praticantes de esporte sem fins lucrativos, ou seja, é um programa, é um projeto que não vai cobrar, certo? Uma certa quantia para participar, é gratuito. E são jogos participativos e que buscam a alegria, o divertimento, o prazer e a sociabilidade. Sociabilidade é você entrar em normas, em padrões da sociedade, onde se diz não à violência, onde se diz não ao xingamento, entendeu? Onde se diz não à indisciplina. Os conceitos típicos de lazer são incorporados no esporte, tá beleza? Pega aquele esporte e incorpora os conceitos típicos de lazer, esporte de lazer. Além dessas mudanças, né? Outro aspecto importante do esporte de lazer é a preocupação com os grupos minoritários. Quais os grupos minoritários?
as pessoas que são monetariamente desprivilegiadas, os mais pobres, as pessoas de periferia, e por aí vai, tá certo? Como o desenvolvimento de atividade esportiva para as pessoas da terceira idade e com necessidades especiais também. Existem projetos para as pessoas com deficiência, assim como existe projeto para as pessoas com vulnerabilidade social, que é aquele pessoal de rua, por aí vai. E para os idosos também. Vamos dar um exemplo de um projeto, dois projetos, né? Bem conhecido aqui no Recife, que é o programa Segundo Tempo, não é isso? É a Prefeitura do Recife e a Universidade de Pernambuco, e o projeto Santa Amaro, que é com a natação para pessoas idosas. O esporte de lazer, né, promove a participação de todos. Falou em participação um bocado de vezes o termo, de todos os setores e se preocupa com a acessibilidade e a inclusão. Acessibilidade e a inclusão. Que não haja exclusão, que não hajam barreiras, ter estrutura para acolher as pessoas com deficiência, ter estrutura para acolher os idosos, ter estrutura para acolher as pessoas que são pobres, tá certo? Isso é inclusão, tá ok? E acessibilidade. Vamos lembrar, né? Vamos colocar em evidência que o esporte de lazer não precisa de estádio. Não necessariamente tem que ter um estádio e tal, tipo arena, campo do esporte. Pode ser locais fechados ou mesmo equipamento de última geração que só os iniciados conseguem utilizar. Se está dizendo que não é uma prática de rendimento, de performance, não precisa de tanta estrutura, claro. O esporte de lazer exige equipamentos amplos, né, que possam ser aproveitados por diversas faixas etárias, tipos de pessoas e jogos. Os equipamentos devem atender a amplas necessidades, não ficando presos a uma modalidade, ou seja, tipo um equipamento que não seja uma quadra única, ou seja, que seja uma quadra poliesportiva. É o que está deixando bem claro aqui, né? Para não ficar em uma modalidade. Uma quadra de poliesportiva é uma quadra que tem a marcação de basquete, de vôlei, de futebol e por aí vai. Voltando ao lazer, né? O termo lazer. O lazer passivo, na qual os meios de comunicação, em especial a televisão, fazem uso com bastante propriedade. Tornam os espectadores em potenciais consumidores na indústria de lazer. Aí vem a pergunta: será que a televisão ela proporciona uma forma de alienação? Sobre relação entre esporte e o consumo, podemos refletir de diversas formas, tais como compra de ingressos, investimento de multinacionais, matrícula de crianças em escolinhas, compra de calçado. Isso se reportando a relação entre o esporte e o consumo. Aí já está saindo do lazer, que não exige tanto para quem faz a prática de esporte, tá certo? Então, se eu for jogar voleibol, vai se exigir tênis, vai ser um determinado tipo de tênis, vai ter a necessidade de uma joelheira. Aí já vem a relação de consumo. E essa relação de consumo, quando falou em televisão, que a pessoa fica alienado, aí já entra a marca, o colega está com a marca, o outro está com a marca. Se você não tiver com a marca diferente, vai se sentir naquele grupo um pouquinho afastado, tá certo? A compra de camisa e por aí vai. Meião, chuteira.
Então, novamente vai frisar o seguinte, que a televisão tem grande influência, né? Porque é uma mídia de massa, tá certo? Nessa relação de consumo. A crença de ídolos, né? O camarada tá lá jogando, acha que é Neymar, qual é o número da camisa de Neymar, número 10, não é número da camisa dele, né? O número 10 passou por vários craques, né? É uma camisa que tem um peso muito grande, inclusive a de Pelé, não é isso? Vamos ter a visão do esporte enquanto trabalho. O esporte enquanto trabalho. Saímos de lazer, vimos a relação de consumo enquanto trabalho. Então, esporte enquanto trabalho é o esporte de alto rendimento. Se não, não é nem render, é um rendimento alto. Se não fica um pouquinho no banco. Possui regras físicas, a subordinação dessa prática a algum órgão oficial, que é a federação, é uma atividade competitiva, extremamente competitiva. O atleta está sempre em busca de um tipo de recompensa maior que o prazer de praticar o esporte. Ou seja, muitas vezes, vamos dar um exemplo, antes o futebol e os atletas, eles ganhavam muito pouco e via-se muito prazer naquela profissão. Hoje em dia, pelo valor, certo? Do salário, eles se submetem a treinamentos exaustivos, se lesionam, tentam bater recorde. Ou seja, em primeiro lugar, o que mais está estimulando eles é o que está dizendo o quarto item aí. Tá certo? Um tipo de recompensa. Um exemplo, uma final do Brasileirão, os atletas se ganharem, que chamam de bicho, é um valor absurdo. Tá ok? Eles se matam ali dentro. E quanto àquela possui regras físicas são regras onde se entende tanto na língua portuguesa quanto na língua no mandarim, no inglês, tá certo? Não precisa falar esse idioma para poder jogar. Um exemplo desse é a Copa do Mundo. Eles têm uma regra física. O indivíduo que se envolve no esporte de alto nível no processo será submetido a quem pretender ir para a área de esporte vai se submeter a que ter plena disciplina e perseverança nos seus objetivos. Estar ciente das dificuldades e ter o foco na superação. Esporte de alto nível é seletivo e excludente. Foi o que nós conversamos na aula retrasada. Ele é seletivo, só fica aqueles top e excludente, que não rendeu, ou fica no banco ou é eliminado. Só tem espaço para os melhores, é bem claro. Tá certo? Então, tem uma observaçãozinha aí, que ser atleta também não é fácil a nível de saúde. O sinônimo atleta de rendimento não significa saúde. Constantemente você vê esses jogadores aí sendo lesionados no joelho, apesar que cada modalidade tem suas lesões específicas. Joelho, coxa, tendão, tá certo? Patelar. A carga extenuante de treinamento diário para se atingir um nível de rendimento ótimo muitas vezes está associada à ocorrência de lesões traumáticas, que são os fatores limitantes. Ou seja, exercício demais estressa a estrutura óssea, a estrutura muscular e com certeza vai lesionar, certo? Muitas vezes o jogador dá um pique e abre uma musculatura. Esporte também se fala em doping. Doping são substâncias impróprias, tá certo? São substâncias onde aumenta o potencial daquele atleta. São drogas,
tá ok? E é proibido na competição. Se for pego, tem as suas punições. Muitas vezes o atleta não consegue fazer uma marca, mas se dopou, fez. O uso indevido de substâncias ilegais, com a finalidade de elevar ilicitamente os níveis de capacidade física, normalmente, quando flagrado em exames antidoping, bloqueia parte da carreira. Quantos e quantos atletas aí foram suspensos? 1 ano, 2 anos, quando foi pego. E deixa algumas sequelas psicológicas. Quando o jogador para por doping ou não, ele tem um efeito psicológico negativo. E quando ele está no auge da performance dele, e ele é suspenso 1 ano, 2, ele chega a deprimir, chega a aumentar a ansiedade, enfim, sentimento de derrota, frustração e outros. Entramos no principal, que é o nosso esporte enquanto educação, tá certo? Que é o esporte educacional. O esporte deve ser trabalhado de forma adaptada à escola em relação a, vamos lá, as características. Por isso que eu pausei mais um pouco, tá certo? A estrutura e o espaço, tá certo? Uma escola que não tem uma cesta de basquete, então não é viável geralmente colocar um basquetebol. Pode até colocar, mas não vai ter tanto sucesso como uma quadra, a nossa quadra, por exemplo, que tem a cesta. O esporte deve ser trabalhado de forma adaptada à escola em relação à estrutura, ao material disponível. Se não tem uma bola, então o esporte com bola, um exemplo de muitas escolas públicas. As regras da escola, não é isso? Ao nível de competição. O nível de competição da escola é um nível de competição onde não pode haver muitas coisas, tá certo? Inclusive o vencer a todo custo, não pode ter esse nível de competição não. Ou seja, vencer a todo custo, vai xingar o colega, vai fraturar uma perna do colega, não. A estrutura deve ser de acordo com a premiação. Aos gestos motores de acordo com as condições sociais e pessoais. Já pensou exigir de todos os alunos um campeonato que se só coloque, que se faça um time da escolinha da escola contra aquele pessoal que não tem essa prática? Não seria justo. Tem que fazer um misto. A seletividade. Ou seja, ser jogos não seletivo, aqueles jogos da escola não pode ter como objetivo principal tirar atleta dali. Ao desenvolvimento de habilidades e competências para além da técnica e dos gestos motores. Dentro dos jogos escolares, a pessoa que está de frente lá não pode cobrar tanto daqueles alunos, tá certo? A nível de gesto, de técnica e de gestos motores. O que seria isso? Você agora vai entrar só vai chutar chapado, você agora só vai fazer... Não. O aluno tem que ter a liberdade no que ele sabe, no que ele tem, certo? Qual seria esse objetivo? Né? Vivenciar essa prática, vivenciar a prática, ou seja, experimentar a prática esportiva visando o prazer. Esse é educacional e não a competição. Tá certo? Alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo, ou seja, alcançar o desenvolvimento integral não é só fazer gol, o desenvolvimento integral, ele sentir sua velocidade, ele sentir
sua participação, ele se sentir acolhido, ele se sentir participativo, ele não ser xingado. Esse foi o desenvolvimento integral, físico, social e intelectual. Deu uma tarefa, ó, tua função vai ficar aí atrás, aí tu vai ficar, ok, agiu no coletivo, tá certo? Ele fez parte da equipe, não ficou fora do processo. Com o desenvolvimento dos 4 pilares da educação, né? Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Aprender a fazer. Vamos dar um exemplo bem rápido, bem rápido. Ó, tu vai ficar aí atrás, certo? Quando a bola chegar, aí você toca ou para o lado ou para frente. Ele aprendeu a fazer quando a bola chegar. Aprender a aprender. Quando a pessoa aprende a aprender, ou seja, ele acata aquela informação. Aprender a fazer é quando chegou a bola nele, já passou a informação do líder do grupo para ele se sair bem naquele momento. Aprender a ser, ele vai ser o que durante o jogo? Ele aceitou jogar um pouco mais atrás e aprender a conviver, aceitar e não xingar o grupo porque colocou ele ali. Tá ok? Aprender a conviver, porque ele vai conviver com as regras ali construídas em conjunto. Até porque um jogador não pode fazer tudo, ficar atrás, ficar de lado, ficar na frente. É um grupo. Aí vem aqui embaixo, a aprendizagem de valores como respeito, honestidade, solidariedade. Quando um colega erra, certo? Ser solidário. Ó, na próxima vez você vai conseguir. Tá certo? Entre outros. Só para refletir no finalzinho da aula. Esporte na escola ou da escola? O que é isso? Esporte na escola. Esporte da escola. Porque a escola tem o esporte dela. Vocês perceberam agora? E o esporte na escola é outra dimensão. Veja o quadro aí, pessoal. Ó, esporte na escola. Tá certo? Exige rendimento atlético. Esse não é o esporte da escola. Comparação de rendimentos e recordes. Regulamentação rígida. Um exemplo, o voleibol joga 6. Aí um atleta adoeceu no dia, só tem 5, está desclassificado. Não. Aí conversa com o professor, conversa para poder participar. Sucesso, vitória é sucesso esportivo. Não pode se exigir vitória. Racionalização de meios e técnicas. Esse não é o esporte da escola. Tá ok? Então tem o comparativo ao lado, adaptado de Barbante, 2000, tá certo? E o esporte da escola, a gente falou muito bem, mas vamos dar uma olhadinha aqui no quadro, né? Não serve de indústria do esporte. O esporte na escola não foi feito para vender camisa de Adidas, chuteira, certo? Nem indústria do esporte. O esporte da escola tem como objetivo o ensino, reorganização e reestruturação de um saber acumulado historicamente, tá certo? A respeito do esporte como cultura construída no decorrer do tempo. Ok? Espero que tenha dado para vocês terem uma visão melhor do esporte, para quando vocês retornarem à escola ter outra visão, para quando for para a prática, saber que aquela prática não é o esporte na escola que você vai fazer, você vai juntar com seus colegas e vai entender que está praticando o esporte da escola, que tem as características delas, ok? Que é o esporte educacional. Paz e bem, abraço e até a próxima.